Aleluia. Graça e paz, boa noite a todos, amém? Aleluia. Bom, mais uma vez estar com os irmãos. Hoje pela manhã tivemos um tempo precioso. E pela manhã eu falei para os irmãos que a gente só tem uma mensagem. Então, quem já me ouviu pela manhã vai ouvir tudo de novo. Quem não ouviu vai ter o privilégio de ouvir pela primeira vez. Porque nós entendemos nessa geração e nesses dias, como falamos aqui pela manhã, que o que vai fazer a diferença não é aquilo que nós estamos falando ou aquilo que estamos fazendo, mas sim aquilo que nós estamos nos tornando. Nós podemos fazer coisas parecidas com o que Jesus fazia e não ser semelhante a Ele. Nós podemos falar coisas que Jesus falava e não ser semelhante a Ele. E o propósito do nosso Pai é que nós nos tornamos semelhante a Ele. É o Pai que deseja por uma família de muitos filhos semelhante ao irmão mais velho. O nosso desafio nessa geração é entrarmos no lugar que o Senhor deseja estar. Fica de pé um pouquinho comigo. Aleluia. Cadê aqueles irmãos que estavam aqui em cima adorando? Podem me ajudar? Vão trabalhar? Os irmãos que estavam aqui adorando, vamos trabalhar? Um dia o profeta foi profetizar e ele disse: me traga um tangedor. Aleluia. A minha oração é que o Senhor libere o espírito da profecia no nosso meio. A Escritura diz em Apocalipse que o espírito da profecia é o testemunho de Yeshua, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E a minha oração é para que nessa noite o Senhor sopre sobre nós e traga direcionamento, entendimento, clareza sobre aquilo que Ele quer fazer no dia chamado hoje e no tempo chamado agora. Aleluia. Feche teus olhos um pouquinho. Aleluia. Vamos criar um ambiente para que o Pai possa se revelar por meio do seu Espírito. Numa reunião como essa, entenda uma coisa: num ambiente como esse não há espectadores. Ninguém veio aqui receber, nós viemos aqui para nos doar. Não há espectadores no ajuntamento dos santos. Não há espectadores. Não há plateia. Somos um reino de sacerdotes. Fomos chamados a ministrar aos céus, ao coração do Pai. Vamos fluir no Espírito. Vamos fluir no Espírito. Vamos fluir na revelação. Vamos fluir na palavra. Não há espectadores. Aleluia. Tu és bem-vindo entre nós. Tu és bem-vindo entre nós. Receba os louvores. Tu és bem-vindo entre nós. Tu és. Vem, Senhor. Descortina aos céus, Pai. Nos permite acessar as coisas disponíveis a nós nessa noite. Vem sobre nós. Sopra sobre esse lugar. Compartilha do teu espírito e da tua verdade. Escute uma coisa. Nós sempre falamos disso, eu entendo desse jeito. Todas as vezes que nós nos reunimos, todas as vezes que os santos se ajuntam por um propósito, nós criamos ou promovemos aquilo que eu chamo de um ventre profético, um ambiente profético. As pessoas às vezes perguntam o que seria um ambiente profético. O ambiente profético é como um ventre. O ventre é o lugar onde se gera vida e se libera destino. Quando nós nos reunimos pelo mesmo propósito, com o mesmo sentimento, nós promovemos esse ambiente, aonde a vida de Deus pode ser gerada em nós e aonde o nosso destino possa ser liberado também. Se o nosso destino não é liberado, então não faz sentido o nosso ajuntamento.
Se não for para adorar o seu nome, não faz sentido estarmos aqui. A única coisa que faz sentido estarmos aqui é para tocar o seu coração e para que possamos entender o coração do céu, aquilo que o céu está comunicando. Há um desejo do céu se relacionar com a terra. Há um desejo do céu se relacionar com a gente. Eu poderia dizer que como é que o céu se relaciona com a terra? É um pai que procura por uma família. É um filho que busca uma noiva para casar. E é um espírito que deseja ter uma casa. Esse é o relacionamento entre céu e terra. O pai que quer ter uma família, ele está buscando uma família. É um filho que está desejoso por um casamento, ele está à procura de uma noiva. E é um espírito que anseia e deseja ter uma casa, um lugar para sua habitação. Aleluia. Que haja em nós o mesmo sentimento que havia em Davi. Talvez um dos personagens das escrituras que nos chama a atenção é Davi. Eu tenho um filho de 4 anos que se chama Davi. Que o nosso sentimento seja semelhante ao de Davi. O Salmo 132 revela o coração de Davi. Não entrarei na minha casa, não deitarei na minha cama, não darei descanso aos meus olhos, enquanto eu não preparar um lugar, uma casa, uma habitação, aonde o Deus de Jacó, ele possa se manifestar. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Vamos fluir no Espírito. Vamos preparar um ambiente. Vamos preparar uma casa, um lugar, aonde o Deus de Jacó possa se manifestar. Deus só se manifesta no lugar onde ele é desejado. Aleluia. Vem, Senhor. Libera do teu Espírito aqui, do teu reino. Compartilha as verdades do teu coração. Grande é nosso Deus, eu cantarei. Grande é nosso Deus, então verei quão grande é nosso Deus. Aleluia. Tu és rei sobre esse lugar. de um rei, vestido de majestade, deixa a terra se alegrar, deixa a terra se alegrar. Envolve-se em luz e o mal tentar fugir. Treme ao ouvir sua voz, treme ao ouvir sua voz. Grande é de idade a idade levanto, e o tempo está em suas mãos, o início e o fim, o início e o fim. O Deus que é três em um, Pai, Filho, Espírito Santo, o leão e o cordeiro, o leão e o cordeiro. Grande é
sobre todo nome. Tens o nome sobre os nomes. Tens o nome sobre os nomes. Tu és rico de louvor. Sim, eu cantarei, grande é nosso Deus. Então minha Aleluia. Aleluia. Não há nada maior do que o Senhor aqui. Não há nada melhor do que o Senhor aqui. Te adoramos da beleza da tua santidade, Pai. Declaramos aqui que tu és o nosso melhor. Tu és o meu melhor amigo. Tu és a razão e o motivo da minha existência. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para todos sempre. Tu és rei sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre tudo que faço. Tu és o Senhor. Tu és o Senhor. Tu és rei sobre todas as coisas. Todo o poder e todo o governo está sobre os teus ombros. Senhor, eu declaro nessa noite que eu não preciso de mais nada. Eu já tenho o Senhor é o meu tudo. Tudo que eu preciso está em Ti, tudo que eu anseio está em Ti. Todos os meus desejos estão em Ti. Te revela, Senhor. Te revela, nos permite ouvir o som das muitas águas que emitem a Tua voz. Como o som das muitas águas, nos permite ouvir da Tua voz. Vem sobre os céus dessa cidade. Coloca as coisas em ordem. Coloca as coisas no seu devido lugar, ó Pai. Aleluia. Aquilo que nos impede de estar mais perto, aquilo que não nos permite nos relacionar mais contigo, tira para fora nessa noite. Que o nosso ajuntamento faça sentido. Nós não estamos em mais uma conferência, Senhor. Não estamos para nos alegrar por aniversário de igreja. Nós não somos divertidor de plateia, animador de palco. Nós estamos reunidos para te adorar. Nós estamos reunidos para te louvar, para engrandecer o teu nome. Aleluia. Durante muitos anos, a igreja foi ensinada: venha e receba. Nós estamos querendo mudar esse cenário. Nós estamos pregando: venha e morra. Não tem a ver em receber.
Nós estamos reunidos para cultuar o seu nome, e culto tem a ver com sacrifício. Então não tem a ver comigo, o que Ele vai me dar, mas é o que eu vou fazer a Ele. Que tipo de adoração eu estou expressando a Ele? Aleluia. O nosso coração, ele deseja e anseia por essa geração que vai se levantar para fazer a diferença. Uma geração sem nome e sem face. Ela não está presa numa personalidade. Não importa mais quem está cantando ou quem está pregando, porque a mensagem é a mesma. Ela se movimenta a partir do Espírito do Pai. Não tem a ver com os pregadores, não tem a ver com os cantores, não tem a ver com os instrumentos, mas tem a ver com o coração do Pai se revelando aos filhos por meio do Espírito. E o nosso coração tem desejado por isso. Uma geração que se levante para fazer a diferença. Nessa manhã nós falamos aqui que a nossa expectativa sobre o Nordeste brasileiro é grande, porque há uma palavra diretiva sobre o Nordeste. E nós estamos esperando que a igreja nordestina se levante. Mas ela se levante não só para cantar bonito e bater palma, mas que ela se levante com atitudes que revelem o caráter do Pai. Que ela dê uma resposta. Eu e você somos o elo de ligação entre céu e terra. E nós entendemos que há uma expectativa no céu a nosso respeito. E há um clamor na terra esperando a nossa manifestação. Eu penso que todos os dias, isso na minha loucura, na minha mente santificada, eu penso que todos os dias o Senhor se levanta do seu trono, Ele olha para a gente e Ele diz: hoje esses cabeção vão entender. Hoje eles vão parar de reclamar de coisas banais. Hoje eles vão parar de murmurar de coisas que para nada servem. Hoje eles vão parar de ter preocupações e de se distrair com coisas que roubam eles de mim. E eles vão entender. Eu penso que há uma expectativa no céu sobre a nossa geração, porque Ele apostou na gente. Ou você acha que você está sentado aí porque você é qualificado? Você é bom, eu sou bom. É porque Ele olhou para a gente. Não havia nada em nós, mas Ele olhou para a gente, como diz o pastor, o irmão Judson. Ele diz: eu vou usar esse cara, eu vou usar esse homem, eu vou usar essa mulher. Então na minha mente santificada eu penso que Ele se levanta do seu trono e Ele tem esperado a nossa resposta. Vamos falar sério? Falar a verdade? Nós estamos carregados de coisa, carregados de informação. Aí a gente vem, ora, a tua unção, Ele tem nos ungido e a gente não usa para nada. Lucas 4, quando Yeshua ele entra num dia de sábado numa sinagoga, dá para ele ler o livro de Isaías. Ele começa a ler: o Senhor me ungiu para apregoar ou pregar boas novas aos pobres, curar os enfermos, dar vista aos cegos e libertar os cativos. Aí ele diz: hoje se cumpriu essa palavra. Sabe qual é o propósito da unção sobre a minha vida e sobre a sua? Dar vista ao cego, curar os enfermos, libertar os cativos e pregar boas novas. A gente está carregado de coisa e a gente não responde. Há uma expectativa no céu e há um clamor na terra. Apóstolo Paulo diz em Romanos que há uma ardente expectativa na criação, que ela tem suspirado, desejado ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. O que o Nordeste precisa, o que o Brasil precisa, a igreja carrega. Mas ela está muito ocupada com as suas coisas. Eu não estou falando de uma estrutura física e nem de uma denominação. Igreja, lembra que eu falei pela manhã? Eu e você. Nós somos a igreja. Então não dá nem mais para a gente transferir a culpa para os outros.
A gente é bom de transferir culpa. O Judson também canta uma canção que ele diz: não, é porque o pastor é muito ruim. É o louvor, é o instrumento, o som é muito ruim. Não tem a ver com essas coisas. Vamos falar a verdade, é nós que somos muito ruins. Não olha com esse olho arregalado, assustado para mim. Eu vou embora amanhã, meu irmão, e eu não vim passear e nem brincar. Eu tenho compromisso com aquilo que eu carrego. Eu vou falar a verdade, entre você sair daqui me amando e eu cumprir o propósito, eu prefiro cumprir o propósito. E eu vou falar outra verdade para você. A Bíblia diz: a ninguém deveis nada a não ser o amor. Você é obrigado a me amar de qualquer jeito. Quer seja eu bom, quer seja eu ruim. Quer eu falando bonito ou quer eu falando feio. Quer eu sendo querido. Lá na minha região a gente chama de querido. Cuidado quando alguém te chamar de querido. Você for a Santa Catarina e dizer: que querido, é perigoso. Quer eu sendo querido ou quer eu sendo grosso. Você tem que me amar. A ninguém deveis nada a não ser o amor. Então não me olhe assim arregalado. Nós estamos num ambiente profético. E o propósito do nosso ajuntamento é entender para onde o Pai está nos conduzindo. O que nós estamos ouvindo e percebendo nesses dias tem que nos levar a um lugar onde nós vamos assumir um estilo de vida diferente. Lembra que eu falei pela manhã, quem estava aqui, não tem mais a ver em ir à igreja, mas em ser a igreja. Aleluia. Toma teu lugar, fica à vontade. Eu queria deixar você de pé o culto todo. Aqui a nossa reunião tem que ser bem organizada, né? Eu gosto de quebrar o cronograma. Tem que ser tudo muito bem organizado, não é assim? Vamos cantar 2 músicas rápidas. Aí 2 músicas mais lentas para ficar mais espiritual. Quem sabe nas músicas mais lentas o Senhor se manifesta. Vamos parar a reunião, porque temos que dar recado e fazer os dízimos e ofertas. E parece que as coisas que nós cantamos nesses dias é mais para nós do que para Deus. Parece que as coisas que nós estamos fazendo tem mais a ver com a nossa necessidade do que com a dele. Hoje de manhã eu estava bem pastoral. Eu me senti pastor pela manhã. Eu estava querido. Mas assim eu me sinto assim num encargo profético essa noite. Isso é perigoso. A gente fala às vezes de algumas coisas, brinca, ri, chora. Mas tudo isso é porque o nosso coração é temente a Deus. Eu não quero brincar mais de ser igreja. Eu não quero cantar por cantar, bater palma por bater palma. Eu não quero fazer só porque alguém mandou eu fazer. Eu quero me mover e me movimentar com entendimento. Aleluia. Hoje pela manhã nós falamos sobre fundamentos. A necessidade de nós ouvirmos o que o Pai está falando e agirmos de acordo com aquilo que Ele está falando. Porque toda casa construída sobre areia nos próximos anos não vai subsistir. Nós percebemos nos dias que estamos vivendo, os sinais do céu e os sinais da terra, eles apontam, eles sinalizam para a volta do Senhor. Muitas pessoas, quando se fala da volta do Senhor, elas têm medo, elas ficam orando, espera mais um pouco. Mas o ápice do nosso evangelho é o retorno de Jesus. Quando Ele vai voltar, a terra vai estremecer. E a Bíblia diz que Ele vai governar sobre todas as nações. E nós vamos governar com Ele. Agora toda a Escritura, quando ela fala do dia do Senhor, ela diz que terrível é esse dia.
Mas a Escritura também diz que esse dia é glorioso. Ele pode ser terrível, mas ele pode ser glorioso, depende do lugar que a gente vai estar. Depende do nosso posicionamento. Para os infiéis, para os desobedientes, prepara o lombo, vai ser terrível. Agora para os fiéis, aqueles que abriram mão da sua vida para cumprimento de um propósito, vai ser glorioso. Sabe o que eu defino como o dia glorioso do Senhor? O que eu penso para o fim dos tempos? Que não é um dia só, são acontecimentos que antecedem a volta de Jesus e acontecimentos depois da sua volta. Eu considero o dia do Senhor glorioso, eu junto os milagres que aconteceram no Êxodo, quando Deus estabeleceu Israel como nação. Toda a operação do sobrenatural do Êxodo, Israel estabelecida como nação. Mas todo o poder e sobrenatural de Atos dos Apóstolos, quando a igreja é estabelecida na terra, é igual àquilo que o Senhor tem preparado para os seus no dia dele. Os milagres do Êxodo, Israel estabelecida nação, o poder e os milagres de Atos dos Apóstolos, a igreja estabelecida na terra, é o que ele tem preparado para os seus. Consegue imaginar tudo isso junto? Agora pode ser terrível e pode ser glorioso. Nós precisamos nos posicionar. Mateus 24, a Escritura, ela vai falar, Yeshua, ele está ensinando os seus discípulos, e ele começa a dizer que o dia do Senhor será semelhante aos dias de Noé. E como eram os dias de Noé? Ele fala que nos dias de Noé, os homens estavam comendo e bebendo, ou seja, os homens estavam fazendo festa. Comiam e bebiam, eles faziam festa. Comer e beber fala de satisfação pessoal, da busca pelo prazer pessoal. Os homens estavam comendo e bebendo, fazendo festa. Os homens estavam casando e se dando em... Ou seja, os homens estavam fazendo alianças e quebrando alianças. O cenário dos dias de Noé é para ser o cenário dos infiéis dos fins dos tempos. Mas sabe o que eu vejo e percebo? É a realidade da igreja brasileira. Estamos às vezes reunindo só para comer e beber, buscando a satisfação pessoal. Estamos nos casando e nos dando em casamento. Fizemos alianças e quebramos alianças. Esse era para ser o cenário do infiel, mas hoje é uma realidade no meio da igreja. Até que o dia em que Noé entrou na arca, as águas pegaram todos distraídos e os consumiu. Jesus diz que esse é o cenário do fim dos tempos. Nós estamos caminhando para esse lugar. E quando a gente olha à nossa volta, a gente tem percebido uma igreja acometida de distrações. Uma igreja acometida de muitas distrações. Sabe a história de Sansão? Sansão, Dalila, os filisteus. Dalila não era o inimigo de Sansão. O inimigo de Sansão eram os filisteus. Dalila foi a distração para que o inimigo de Sansão o vencesse. Entende isso? Dalila não era o inimigo, Dalila era a distração. O inimigo eram os filisteus. Dalila era o que tirou ele do lugar do propósito. Parece a gente às vezes, rodeado de Dalila. Enquanto isso, o filisteu nos tem vencido. Na primeira vinda, o Senhor, ele enviou precursores. O que é um precursor? É alguém que veio preparar o caminho e um povo para que ele pudesse se manifestar. Nós acreditamos que na segunda vinda, ele também está levantando e despertando precursores. Homens, mulheres que vão preparar o caminho e preparar um povo para que ele também possa se manifestar.
Na primeira vida, quem foi o precursor da primeira vinda? Quem foi? João Batista, João o batizador, o imersor, Yohanan. João nasceu para um propósito: preparar o caminho, preparar um povo para que o Messias pudesse se manifestar. Nós acreditamos que nesses dias ele também está levantando João Batista. Homens que vão preparar o caminho e preparar um povo para que ele possa retornar e estabelecer o seu governo e o seu reino sobre toda a terra. E uma das coisas que nós temos atentado é para o estilo de vida de João. Jesus um dia ele está dando testemunho a respeito de João aos seus discípulos. Ele começa a falar: o que vocês foram ver no deserto? Um homem ricamente vestido? Ele diz: não, os homens ricamente vestidos estão nos palácios. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ele disse: não. O que vocês foram ver? Um profeta? Ele diz: mais do que um profeta. Vocês foram ver a voz que clama. O que nós temos entendido? Que João não era só o profeta, João era a profecia. João era o cumprimento de uma palavra dentro de um espaço de tempo. Lembra que eu falei no início, quando eu peguei o microfone, que não tem a ver com o que falamos e com o que fizemos, mas com aquilo que nós estamos nos tornando? Então não tem a ver com o que estamos profetizando, mas é nos tornando a mensagem. João se tornou a mensagem de Isaías 40. Eu tive em Israel agora e eu fui no Mar Morto, em Qumran, onde os essênios, quando os sacerdotes do templo, eles começaram a se corromper nas leis e nas tradições. Os essênios, eles saíram de Jerusalém e eles se dirigiram ao Mar Morto, em Qumran, e eles tinham todo um estilo de vida, de santidade, de rituais, ligados à Escritura, e eles guardavam a palavra. Algumas décadas atrás foi encontrados escritos do Mar Morto. Eu tive de frente lá para aquela caverna onde um beduíno, criador de cabras, encontrou os escritos do Mar Morto. Segundo a tradição, e nós estávamos lá, e o guia que estava nos explicando algumas coisas, ele é um judeu, mas não é um judeu religioso, é um judeu de nascimento. Ele nasceu de um ventre judeu, mas ele não pratica a religião judaica, mas é judeu. E segundo a tradição, João viveu entre os essênios. João deve ter vivido aproximadamente, segundo a tradição, 18 anos entre os essênios. Ele viveu 18 anos se preparando para exercer um ministério que durou aproximadamente 18 meses. O tempo da nossa preparação vai determinar o sucesso do nosso serviço. Agora, por que eu estou falando isso? Porque vivendo no deserto da Judéia, junto aos essênios, guardando a Tanakh, a lei do Senhor, o conjunto de livros que constituía a lei do Senhor, eu acredito que em algum momento João leu Isaías 40. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho. E quando ele leu Isaías 40, ele disse: sou eu. Esse cara sou eu. E João dá vida para uma profecia. Os irmãos estão me entendendo? Há uma palavra de profecia sobre os nossos dias. Nós precisamos nos tornar a mensagem dessa geração. Não tem a ver em falar, em fazer coisas, mas é em nos tornar a palavra viva, a mensagem que Ele nos confiou. O que vocês foram ver no deserto?
uma voz. Os precursores desses dias, eles vão se tornar uma palavra viva, uma mensagem que vai ser uma voz. Lucas 1,17, quando o anjo está falando com Zacarias sobre o nascimento de João, ele diz que ele nasceria para preparar um povo, para converter o coração dos pais aos filhos e preparar um caminho para que o Messias pudesse vir. É a nossa responsabilidade nesses dias. Preparar um povo, preparar um caminho para que o Messias, o nosso Senhor, possa retornar. Uma certa feita, Jesus também dando testemunho de João, ele diz assim, ó, a quem eu vou comparar essa geração? Com quem eu posso comparar essa geração? Ele diz, como as crianças das praças. Tocamos flauta ou tocamos música alegre, vocês não dançaram. Tocamos uma música fúnebre e vocês não choraram. Aí ele começa a falar, veio João, não come, não bebe, e vocês dizem, tem demônio. Veio o filho do homem, comendo e bebendo, e vocês dizem, e aí um publicano, comilão e beberrão, que senta com pecadores e publicanos. O que Jesus estava querendo falar naquele dia? Ele estava dizendo, o céu, ele liberou um som. Veio João chamando vocês ao arrependimento, e vocês não entenderam e não se arrependeram. Veio o filho do homem chamando vocês para um casamento, tocando uma música alegre, e vocês não se alegraram, não dançaram. Esse texto revela o estilo da vida de João. João não comia e não... A vida de João era uma vida de jejum. Esse era o estilo de vida de João. Lucas 11, os discípulos de Jesus chegam para ele também e dizem assim, ó, nos ensina a orar, mestre, como João ensinou os seus discípulos. O estilo da vida de João, jejum. O ensino de João, oração. João sai do cenário religioso e vai viver aonde? No deserto. Vida simples, na dependência do Senhor. Tudo que nós estamos ouvindo, sentindo e percebendo na nossa geração só tem um propósito: nos levar a esse lugar de vida simples, aonde o estilo de vida, jejum, o ensino, oração, e nos tornando uma voz em meio a uma geração corrompida, chamando ao arrependimento, preparando o caminho e preparando o ambiente para que o Senhor, o nosso Deus, possa retornar. Agora, o que é interessante, e daí eu não sou místico, não sou um cara muito místico, mas eu gosto de procurar entender sinais. E o Nordeste, mais uma vez, faz parte dos sinais. Lucas 3 vai falar que naqueles dias, Tibério César, imperador, Pôncio Pilatos, governador da Judéia, Herodes, governador da Galileia, seu irmão Filipe, da Iruteia, Anás e Caifás, sumo sacerdote. Mas a palavra do Senhor, ela veio a João. Onde é que João estava? Ele estava onde? No deserto. O que eu percebo e o que eu aprendo aqui? Tibério César, imperador, Pôncio Pilatos, governador, Herodes, rei sobre a Galileia, o governo político estabelecido. Anás e Caifás, sumo sacerdote, um governo religioso estabelecido. Mas a palavra do Senhor, ela foi revelada aonde? A quem? Ok. Há 3 anos eu venho para o Nordeste brasileiro. Aonde é que é o deserto brasileiro? O semiárido. O semiárido é o deserto brasileiro. Eu estou no semiárido querendo ouvir a palavra do Senhor. Eu não sou místico,
mas eu procuro interpretar sinais, tempos, épocas. Porque esse é um dos trabalhos do ministério profético. Quando a gente fala o que é o ministério profético, o ministério profético ele tem um trabalho: interpretar tempos e estações. Por quê? Porque as estações, elas determinam o que eu vou comer e o que eu vou vestir. Então eu tenho que estar adequado à estação que eu estou vivendo, para estar vestido de acordo com ela e me alimentando de acordo com ela, não é assim? Garanhuns é uma cidade diferenciada do Nordeste. Felipe dizia que aqui é onde o Nordeste garoa. Porque é rodeado de montanhas, tem um clima diferenciado, muito parecido com o nosso, lá no sul. Lá no sul nós vivemos as 4 estações. Primavera é primavera. Outono é outono. Inverno é frio. E no verão está sendo calor de lascar. E quando você vive as 4 estações, você adequa o seu guarda-roupa de acordo com a estação que você está vivendo. Não é assim? Eu já estive também na Europa. Eu cheguei lá no final de inverno, mas ainda estava nevando. Ninguém anda num frio de -10 com neve, de chinelo, bermuda e camiseta. Anda? O cara não suporta. Vai dar uma hipotermia, vai dar algum problema, ele vai ter problemas. Ninguém também anda no calor do sertão, 40 graus batendo na telha, de casaco de pele, cachecol, touca, luva. Anda? Não, o cara vai passar mal. A estação determina o que nós vestimos. E o trabalho do ministério profético, interpretar estações, para que a gente esteja vestido de acordo com ela. Há algum tempo a gente vem entendendo algumas coisas. E eu penso que nós estamos no outono, prestes a entrar no inverno rigoroso. Existem 2 estações principais e 2 intermediárias. Sempre após o inverno, que a gente olha nas praças, nos campos, os brotos das árvores, as flores saindo do jardim, a gente sabe, a primavera está chegando. Sempre que a primavera chega, que as flores começam a nascer, a gente sabe, o verão está próximo. Depois do verão, do calor intenso, que a gente começa a olhar, os pássaros começam a migrar. A gente começa a olhar no campo, as folhas das árvores começam a cair, a coloração do pasto, das árvores começa a mudar. A gente sabe que está no outono, que o inverno está próximo. Num país onde cai neve, o outono ele dá a oportunidade de eles prepararem celeiro, guarda-roupa, se cercarem de coisas, porque no inverno com muita neve a movimentação é menor, o dia é mais curto. Eu já estive na Suécia numa época de inverno que o sol nasce às 9 da manhã. Você já parou para pensar que só vai nascer o sol às 9? E 3:30 da tarde, 4 horas ele já está se pondo, já é escuro. O dia é curto. A movimentação é curta, é pequena. Então o outono ele te dá a oportunidade de tu construir um lugar, um ambiente para aquilo, para os dias de dificuldade. Por que eu falo isso? Porque eu percebo que nós estamos vivendo esse ambiente, onde Deus nos está dando a oportunidade de nos adequar e nos vestir de acordo com a próxima estação. E uma das coisas que eu tenho aprendido também é que as mulheres que gostam mais de moda, esse cara gosta de moda, ele sempre está bem vestido, de manhã ele estava alinhado, e ele está de novo, ele tem estilo, ele tem estilo, ele tem, cara, é presença. Mas é mulher que gosta mais de moda, não é? Mulher não pode passar na vitrine de uma loja, né, ver aquele modelo de sapato novo, o corte de vestido diferente, né? Mulher é a única pessoa que consegue entrar no shopping, fica horas e horas, não compra nada e fica só admirando vitrine, admirando coisas, sei lá o que elas conseguem. Homem é prático, né?
O homem entra na loja, eu quero comprar uma camisa. Ele vai lá, compra, deu, vai embora. Ela consegue ver 100 camisas e não levar nenhuma. Mas a mulher que entende de moda, a moda é desenhada por estilista. Os estilistas desenham moda. E você já percebeu que o estilista, ele sempre desenha a coleção da próxima estação, não na estação. Ele desenha uma estação, uma ou duas antes. Não é assim? Ele desenha o que as pessoas vão vestir. E já percebeu que às vezes a gente está no inverno, e daí na revista, televisão, para onde a gente vai, começa a sair a coleção de verão. Aí os caras desenham umas roupas esquisitas, umas cores que a gente diz, ninguém vai ter coragem de vestir isso. Não vai. Ninguém vai usar isso. Mas já percebeu que quando chega a estação as pessoas estão vestidas com aquilo? Não é assim? Né? Um tempo atrás começaram com umas calças bem coladinhas, né? Eu não sou contra, pode usar, não tem nada a ver. Mas quando se olhava, agora ela está mais curta, ela é colada e para cima, não é assim? Ela fica aqui, ó. Irmão, há 10 anos atrás, isso aqui, da onde era moda? Era a jeca. Aí hoje é a moda, 300 conto uma calça dessa no shopping. Metade de pano. Mas alguém desenhou, alguém determinou o que as pessoas iam vestir. Sem perceber, elas estão vestidas com aquilo que alguém determinou. Por que eu estou falando isso? Porque se nós queremos na próxima estação uma igreja justa, nós temos que começar a desenhar justiça agora. Se nós queremos nos próximos anos um lugar e um ambiente de santidade, nós temos que começar a desenhar santidade agora. Se nós queremos nos próximos anos uma igreja diferenciada na nação, não essa que é perseguida, que está envolvida sempre com problemas de corrupção, de mentira, de engano, nós precisamos ter uma postura e começar a desenhar e a determinar os próximos anos. As nossas atitudes hoje vão determinar a justiça dos próximos dias. Os irmãos entendem isso? Nós precisamos assumir um estilo de vida. O que vocês foram ver? Um profeta? Não, uma profecia. Nós precisamos dar vida para a palavra que está sobre a nossa geração. Percebe? Eu estou falando a mesma coisa que eu falei de manhã. É a mesma coisa. Por quê? Porque é o que eu entendo para a nossa geração. Nós precisamos responder à expectativa do céu e ao clamor da terra. Agora, sabe de uma coisa? A gente sempre coloca limites para Deus. Não é assim? Porque a gente se acha incapaz. Olhem para cá. Vocês estão olhando para um incapaz, para um improvável. Nós somos a geração dos improváveis. E a gente sempre coloca limitações para Deus se manifestar através da nossa vida. Eu não posso. Eu não consigo. Eu não sou. Eu não tenho. Agora entenda uma coisa, o maior interessado que as coisas vão para o seu devido lugar nos nossos dias é o próprio Deus. O que Ele precisa? De homens e de mulheres disponíveis para o cumprimento do seu propósito. Em João 6, a Escritura fala de uma história e conta dentro de um cenário de como Deus pode usar o improvável para o cumprimento do seu propósito. A Bíblia diz que Jesus ele passa o dia ministrando a uma multidão. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Os irmãos que fazem conta da teologia dizem que é 12.000, 15.000. Já cheguei a ouvir que é mais de 20.000. Eu não sei. Vamos lá, que tinha uma multidão. Muita gente. Não vou me prender nesses detalhes. E a Bíblia diz que Jesus, depois de
pregar todo dia para aquela multidão. No final do dia ele tem compaixão. E a Bíblia diz que ele já sabia o que ele ia fazer. Ele sempre sabe o que ele vai fazer, irmão. Ele sempre sabe. Deus não é um Deus que acordou pela manhã e disse: o que eu vou fazer hoje? Não, irmãos, Deus tem tudo sob controle. Deus não está perdido, quem está perdido é nós. A gente às vezes diz: não, irmão, Deus está atrasado. Não, irmãos, Deus nunca esteve atrasado. Sabe quem é que está atrasado? É uma pessoa que está fora do tempo. Aliás, Deus tem pressa. É isso que eu queria falar. Às vezes ele diz: ah não, Deus está com pressa. Não, irmão, Deus não está com pressa. Uma pessoa que tem pressa é porque ela está atrasada. Deus sempre está no tempo correto. Ele sempre está no tempo devido. Quem está atrasado somos nós, não é Ele. Não é assim? A gente sempre diz: Deus está com pressa, irmão. Deus está com uma pressa no ministério, na tua vida. Não, irmão, não está com pressa. Deus está no tempo dele, fazendo as coisas do jeito dele. Somos nós que estamos atrasados. E Jesus, ele diz para os seus discípulos, sabendo já o que ele ia fazer, ele diz: olha, dá alguma coisa para a multidão comer. E a gente percebe que Filipe olha para ele e diz: mas como? Incredulidade é difícil de lidar, irmão. Jesus já sabia o que ele ia fazer e Filipe responde: mas como? Será que com 200 denários, meio ano de salário, nós vamos comprar pão para essa multidão? Despede ela. Manda eles ir para as vilas, para as cidades vizinhas, para os povoados, compra pão. Aí, irmãos, no meio da multidão havia um menino com 5 pães e algumas traduções diz que é um menino, outras vão dizer que é um rapaz, que é um moço, um jovem. A Bíblia diz que André, como eu amo André, como eu tenho procurado por André nesses dias. A Bíblia diz que André, ele percebe esse menino, e esse cara bonito, esse é o menino. O cara tem estilo, né, irmão? Acabei contigo hoje, né? Acabei contigo. Amanhã ele vai vir de chinelo, bermuda e camiseta. A Bíblia diz que André pega, ele percebe o que aquele menino carrega. E ele traz o menino e apresenta ao Senhor. Nós precisamos de André, Cris, nesses dias. Homens que percebam o que os outros estão carregando. Como nós precisamos daqueles que estão percebendo o que os outros têm. Agora o menino tem 5 pães e... o que é isso para alimentar uma multidão? Para os incrédulos dos discípulos, nada. Mas da mão do Senhor o suficiente. O que não nos permite tomar posição e ter uma postura diferenciada nesses dias é que a gente sempre acha que o que a gente tem não é o suficiente. Eu tenho sido encorajado pelos jovens da nossa nação, pelos jovens da nossa geração, porque os meninos dos nossos dias, eles carregam 5 pães e 2 peixes, que aos olhos de muita gente não é nada, mas é o suficiente na mão do Senhor para alimentar multidões. Pela manhã nós falamos que os velhos teriam sonhos e os jovens visões. Eu estou sentando com os jovens, eu quero ouvi-los, eu quero saber o que eles estão vendo. Eles estão vendo algo, eu quero aprender com eles. Eu tenho filhos jovens e eu quero aprender com os meus filhos. Como pai, eu só estou fazendo uma coisa, pastor: preparando um lugar para eles profetizarem. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias os nossos filhos e as nossas filhas vão profetizar. O meu trabalho, a minha labuta nesses dias é preparar um ambiente para que os meus filhos possam profetizar, para que eles possam funcionar. Agora sabe o que? Por que eu acredito nos jovens desses dias? Eles estão dispostos a abrir mão de tudo por tudo. Eu conheço alguns irmãos que no meio de uma situação como essa, aonde uma multidão, depois de um dia com fome, se ele tem um lanche que ele trouxe de casa, lá no sul a gente diz: farinha pouca, meu pirão primeiro. Ele se esconde atrás de uma moita e vai comer sozinho. Eu conheço alguns que estão fazendo isso nesses dias.
Eles estão pegando o que é seu e dizendo, é meu. Estão querendo comer sozinho, de costas para o povo. Mas tenho sido encorajado pelos jovens que estão pegando o que carregam, que não é muita coisa, eles não têm muito, mas eles têm paixão. E eles estão apresentando ao Senhor. Agora entenda uma coisa, obrigado. Entenda uma coisa. Eles pegam 5 pães e 2 peixes e colocam na mão do Senhor. O maior interessado em alimentar a multidão e transformar ambientes é quem? O que ele precisa? Que eu disponibilize aquilo que eu carrego. Eu não estou falando de coisas materiais, porque até falar disso hoje é perigoso, porque anda tanto ladrão usando o microfone. Não tem problema não, irmão, de falar essas coisas. Amo muita gente, mas não concordo com algumas coisas que são pregadas por aí. Que até é perigoso quando você fala, Deus, disponibiliza o que você carrega. O cara já bota a mão na carteira, mais um que vai me roubar. Irmãos, quem tem o coração de Deus, ninguém precisa pedir nada para ele. Homens do céu não são dizimistas, são tudimistas. Homens do céu são administradores das coisas do reino. Eles, já não há diferença do que é dele e do que é do reino. Homens do reino, eles não precisam sentir um arrepio para fazer alguma coisa. Eles fazem porque entendem o propósito da sua vida. Agora ele pega o que ele carrega, eles levam até o Senhor, eles colocam na mão de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus ora e pede para multiplicar. Jesus diz, multiplica, Pai. O que ele faz? Ele faz o quê? O pessoal lê Bíblia aqui, viu? Estão ligados. Jesus dá. Nós não precisamos orar para que Ele multiplique o que a gente carrega. Nós precisamos agradecer por aquilo que Ele nos confiou. Porque através disso Ele é o maior interessado em multiplicar o que carregamos. Nós pegamos o que temos, apresentamos a Ele e Ele agradece. Ele senta de 50 em 50. Alimenta a multidão e no final ainda sobrou 12 cestos cheios. Irmão, não está escrito na Bíblia isso, mas na minha mente santificada, eu quero acreditar que um daqueles cestos eles botaram na mão do menino de novo. Eu quero acreditar. Segundo alguns historiadores, diz que esse menino era Estevão. Alguns historiadores colocam esse menino da multiplicação dos pães e dos peixes como Estevão. Não é fato, não está escrito na Bíblia. Tradição, história fala dessas coisas. Mas eu quero acreditar que um desses cestos devolveram para o menino. Por que eu falo isso? Porque a maioria de nós não toma uma posição porque a gente se acha incapaz, sem habilidade. Eu estava falando com o nosso irmão Dalton Scott, mas aqui Dalton é mais fácil, aí volta na frente. E nós falamos sobre o trabalho que nós estamos fazendo na Europa. O Mevan tem um trabalho na Europa. E há 3 anos atrás, irmãos, de uma companhia de 30 pastores lá no Mevan, hoje tem 106. Nós temos que mandar um pouco de pastor embora, tem muito pastor no mesmo lugar. Um pastor, 2 já dá trabalho, imagina 106 no mesmo lugar. E naquela época nós éramos em 30. E daí dos 30, irmãos, os caras, a primeira viagem para a Europa, que ia lá estabelecer algo, o pastor Denis estava lá, a gente ia aliançar com o Denis na Suécia. Aí escolheram quem para ir? Eu e o Rafael, minha primeira viagem internacional. Irmão, eu não falo inglês, nenhuma palavra ainda. Mas hoje, depois que você viaja 1, 2, 3, 4, 5 vezes, linguagem de avião, você aprende. É tudo a mesma. Irmãos, eu fui de Guarulhos a Amsterdã sem tomar água. Porque eu não sabia pedir water. A mulher passava, eu queria doido para pedir para ela, e eu falava, rapaz, o Rafael sentou 10 fileiras na minha frente, o avião cheio,
Voo internacional, avião muito grande, muita gente. Ele sentou 10 fileiras na minha frente, ele ainda fala, hoje ele fala fluente. Ele estudou, está indo embora para a Europa, está lá hoje, estabelecendo algumas coisas em Portugal. Volta no final do mês e final do ano volta com a família para morar. E ele longe de mim, eu querendo beber água. Aí a única coisa que eu sabia falar é coque. Eu digo coque. A mulher passava com o carrinho, coque. Porque tinha dois holandeses do meu lado, eu morto de vergonha dos caras. Improvável, irmão. Incapacitado. Sem condição. Depois disso eu já voltei 4 vezes lá. Depois disso eu já fiz muita coisa, faço. Tenho medo para tudo ainda, até hoje. Mas perdi o medo de disponibilizar o que eu carrego na mão do Senhor. Não tenha medo de se colocar na mão dele. Não tenha medo de deixar ele conduzir a sua vida. Se prepare, é claro. Eu preciso estudar inglês agora. Gastar um tempo. Incentive seus filhos. Eu estou pagando para os meus filhos. Porque quando eles vão falar bem mais rápido, então eu vou levar eles comigo. Tradutor. Porque se nós queremos também ir às nações, nós precisamos nos preparar. Agora também não pode nos impedir de avançar. Não é porque eu não sabia fazer algo que eu não vou fazer. Eu vou me movimentar para esse lugar. Nós precisamos assumir um estilo de vida. Nós precisamos ter uma profecia, dar uma resposta. No dia chamado hoje, no tempo chamado agora. Há uma expectativa no céu e há um clamor na terra. As nações esperam por nós. Nós temos que sair do ambiente da distração e entrar no lugar do propósito. Hoje os irmãos separaram o irmão Manuel, é isso? Ao ministério pastoral. Coitado do Manuel. Acabou de ser condenado à morte. Às vezes quando há que a gente vai estabelecer alguém publicamente, ordenação, a gente se alegra. Não, irmão, acabou a vida dele, deu. Não é celebração, é choro, é lágrima, porque é morte. Ele não foi promovido. Não é? Os irmãos pensam que o ministério é plano de carreira. Eu vou ser auxiliar de obreiro. Depois vou ser obreiro. Aí eu vou ser diácono. Depois, talvez, se gostarem de mim, eu possa alcançar o presbitério. Talvez eu possa ser um evangelista, pastor, né? Hoje em dia tem até patriarca, querubim, vice-deus. Mas ordenação, irmãos, não é uma promoção. Coitado do Manuel, não foi promovido. Mas ele está fazendo parte agora de algo sobrenatural. Agora entenda uma coisa, independente dos títulos ou cargos que nós temos, todos nós somos sacerdotes. Somos um reino de reis e de sacerdotes. Apocalipse 1:5 vai dizer que ele nos constituiu pelo seu sangue um reino de reis e de sacerdotes. Então não dá mais para dar desculpa, porque todos nós temos uma função, independente se temos título, cargo. Mas eu não sou obreiro, mas sou sacerdote. Mas eu não sou pastor, mas sou sacerdote. Qual é o trabalho do sacerdote? Ligar céu e terra. Esse é o trabalho do reino de sacerdotes. Esse sempre foi o desejo do nosso Pai. Que nós possamos nesses dias entender o que o nosso Pai está falando. Apresentar a Ele o que carregamos. Assumir um estilo de vida que vai encarnar uma palavra. Nós precisamos encarnar a palavra. Porque não adianta só falar bonito. Não adianta só cantar bonito. Não adianta só pregar bonito. Tem que encarnar a mensagem de vida.
a mensagem do reino. Uma das coisas que a gente tem notado e percebido é que a maioria de nós quer fazer a coisa certa. Mas a coisa certa, ela tem um jeito certo de ser feito. Porque a coisa certa, feita ou executada do jeito errado, ela produz morte. A Bíblia conta a história de Davi. E talvez Davi é um dos caras que mais me impressiona na Bíblia, na Escritura. Porque Davi representa um reino de transição, um tempo de transição. Depois de Saul ele representa a escolha dos homens, o governo dos homens da terra. Davi representa a escolha de Deus, o governo de Deus na terra. E quando Davi é estabelecido rei sobre toda a nação, ele estava governando há 7 anos sobre Judá e Benjamim em Hebrom. Então eles sobem a Hebrom, consagram ele rei sobre toda a nação. E daí ele vai governar sobre toda Israel agora, sobre todas as tribos. E depois disso, a primeira coisa que ele faz, ele conquista Jerusalém da mão dos jebuseus. E ele constrói um ambiente, um lugar em Jerusalém para a presença de Deus. E ele vai buscar a Arca da Aliança. A Arca da Aliança que estava fora do seu lugar desde os dias de Ofni e Finéias, os filhos de Eli, que roubaram ela, levaram para a guerra, perderam ela. Os filisteus são acometidos do monte de praga, ela é devolvida a Israel. E daí ela peregrina por alguns lugares, fica em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab. Segundo teologia, irmãos vão dizer que essa arca ficou aproximadamente 100 anos fora do seu lugar. Quando Davi, ele é estabelecido rei sobre toda a nação, ele sabe que ele não pode governar sem a presença de Deus. E a primeira coisa que ele faz é preparar um lugar em Jerusalém, e ele vai buscar essa presença. Uma caixa de madeira de acácia revestida com ouro, que tinha as tábuas da lei dentro dela, que representava Deus no meio do seu povo. Davi, ele faz uma assembleia, irmãos, ele reúne o povo, e ele faz uma assembleia perguntando aos sacerdotes, aos anciões, aos jovens, aos generais de guerra, aos chefes de tribo, aos príncipes de tribo, e eles chegam a um fator comum: vamos buscar a presença de Deus. Eles foram fazer o que é certo. Agora, a gente conhece a história e sabe que Davi vai. E quando chega em Kiriat Jearim, eles preparam um carro novo, uma carroça nova. Eles pegam uma junta de boi e eles colocam a Arca da Aliança em cima dessa carroça nova. E eles vêm pelo caminho. E a Bíblia vai dizer em 1 Crônicas 13 que eles vinham pelo caminho dançando, pulando, cantando, festejando. Mas em um determinado momento do percurso, a Bíblia diz que os bois tropeçaram. E quando os bois tropeçaram, a arca balançou. Uzá toca na arca e ele cai morto. Agora, 1 Crônicas 13, 12 vai dizer que naquele dia Davi temeu a Deus. E ele fez uma pergunta: de que jeito, de que maneira nós vamos conduzir a tua presença, Senhor? Como é que nós vamos conduzir a tua arca? Agora, interessante, irmãos, Davi não foi fazer o que é certo. Ele não foi buscar a presença de Deus, não era o certo a ser feito. Mas a coisa certa, feita do jeito errado, provoca o quê? A morte. Então não é só ter boa intenção, é fazer a coisa certa do jeito. Irmãos, o jeito certo ainda está aqui. Lembra que pela manhã eu falei que nós temos que acabar com as fábulas? Ainda está aqui o jeito certo, não tem outro manual. Esse ainda é o manual do cristão. Agora, o que Davi fez de errado, Cristo? O que Davi fez de errado? O que matou aquele dia Uzá não foi o coração de Davi. O coração de Davi era bom, mas foi a atitude de Davi. E sabe o que eu percebo às vezes? Não é o nosso coração que tem matado pessoas, mas as nossas atitudes.
tem matado algumas pessoas à nossa volta. O que Davi fez de errado? Davi reproduziu o modelo dos filisteus. 100 anos antes, quando a arca tinha sido roubada e ela foi devolvida pelos filisteus, o que os filisteus fizeram para devolver a arca? Uma carroça nova e uma junta de vaca. Colocaram a arca em cima e devolveram. 100 anos depois, Davi foi buscar a presença de Deus, reproduzindo o modelo dos pagãos. Muito do nosso evangelho, irmão, é pagão. Muitas das coisas que nós estamos promovendo é pagã, porque nós queremos reproduzir um modelo. A Bíblia diz que naquele dia Davi teme a Deus, e quando Uzá morre, ele para tudo que ele está fazendo, e ele volta para casa, e ele vai consultar as escrituras, e ele também vai consultar os anciões e os sacerdotes, para descobrir como se conduz a presença de Deus. E ele descobre que a presença de Deus se conduz aonde? Aonde? Nos ombros do sacerdote. Agora, por que eu estou falando isso? Porque quando se fala de carro novo na Bíblia, está se falando de resultados rápidos. Carro novo, carroça nova, resultados rápidos. E quando se fala de boi na Escritura, o boi representa a força do homem. Na força do homem, buscando resultados rápidos. Muitos de nós, daquilo que nós chamamos de igreja, tem provocado a morte de pessoas à nossa volta. Na força do homem, buscando resultados rápidos, nós colocamos a presença de Deus e saímos cantando, pulando, gritando, e estamos dizendo: estamos indo para Jerusalém. Estamos indo para Jerusalém, estamos levando a presença de Deus. Sabe qual é o que me chama a atenção em Davi? É porque ele fez algo certo do jeito errado, provocou a morte de alguém, mas Davi também é um tipo de Cristo no Velho Testamento. É uma tipologia do Senhor Jesus. E o interessante é que naquele dia, irmão, Davi era rei. Ele podia ou não podia continuar conduzindo a arca em cima do carro, pastor? Podia. Sim, ele era rei, ninguém ia questionar ele. Ele era a autoridade máxima da nação. Mas naquele dia ele para tudo que ele está fazendo. Porque homens que têm o coração do céu, quando alguém morre à sua volta, ele diz: enquanto eu estiver aqui, ninguém mais vai morrer. Eu não estou falando de morte física, mas de morte espiritual. Homens que têm o coração do céu, eles trazem responsabilidade para si. Davi era rei, irmãos. Davi podia enterrar Uzá e continuar seguindo o caminho para Jerusalém. Foi Uzá que morreu. Mas homens de governo do céu, quando alguém morre à sua volta, eles param o que eles estão fazendo e eles vão descobrir o jeito certo de fazer as coisas. Sabe o que eu percebo? Eu percebo muito da nossa religião, e daí falo a nós pastores, que as pessoas estão morrendo no nosso lado, à nossa volta, a gente está enterrando elas e está dizendo: não tem nada a ver com isso, eu estou indo para Jerusalém. Eu percebo muitos de nós, muito da nossa religião na nossa geração fazendo isso. Nós estamos pelo caminho, pulando, cantando, fazendo festa. Pessoas tocam, e quando elas tocam, elas caem mortas. E quando elas caem mortas, a gente diz: ó, e o miserável, desgraçado, pecador em terra. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas a nossa esperança, a nossa expectativa é que o Senhor levante homens com esse coração, que quando alguém morre e ele está presente, ele para tudo e diz: vamos ver o que está acontecendo de errado. Vamos reorganizar a casa. Vamos reorganizar o trabalho. Agora entenda, Davi é rei, o rei que saiu de casa para buscar a presença, o rei que volta para casa sem a presença de Deus e com o defunto na bagagem. Já parou para pensar? O cara é rei, saiu de casa para buscar Deus, volta sem Deus e com o morto. Conhecendo o coração do homem e sabendo que o homem é mau,
Irmãos, vamos falar a verdade. Quanta murmuração não houve em Jerusalém aqueles dias. Mas homens que têm o coração do céu, irmãos, eles colocam o seu ministério, o seu trono, seu reinado em risco. Mas eles fazem o que o céu está comunicando. A Bíblia diz que depois de 3 meses, a arca ficou na casa de Obed-Edom. A casa de Obed-Edom foi muito abençoada. Depois de 3 meses, Davi volta lá e agora ele descobre como se faz, como se conduz a presença. E daí a Bíblia diz que eles colocaram a arca da aliança nos ombros precisava de 4 sacerdotes para carregar a arca. Isso fala de coletividade. O que nós vamos fazer nesses dias não tem a ver com um homem, com uma denominação, é a igreja coletiva, que funciona pelo mesmo propósito. Eles voltaram lá, e agora nos ombros do sacerdote, a Bíblia diz que a cada 6 passos, eles paravam e eles sacrificavam. Sabe o que eles sacrificavam? A Bíblia diz que eles sacrificavam um cordeiro e sacrificavam bois. O que o boi representa? A força de quem? O que eles estavam sacrificando? Eles estavam dizendo: não do nosso jeito, do teu jeito. Não é o que nós achamos, mas é segundo aquilo que está escrito. Não é como gostaríamos que fosse, mas é como o Senhor quer. Eu não sei dar em valores, mas Davi, no percurso da casa de Obed-Edom até Jerusalém, ele gastou uma fortuna. Ele matou milhares, sacrificou milhares de bois. Alguns irmãos falam de muitos. Eu não sei dar os números corretos para você, mas eu sei que foram milhares. Foi muito sacrifício que eles fizeram pelo caminho. O que eu tenho aprendido com isso? Não importa quanto vai nos custar. O que importa é que nós vamos atrair a presença de Deus para a cidade onde Ele nos estabeleceu. Não importa o quanto de sacrifício nós vamos ter que fazer, o quanto de nós vamos ter que renunciar, o quanto da nossa força nós vamos ter que sacrificar. Mas o que importa é que a presença de Deus está entrando na nossa cidade. É esse o lugar que a gente precisa entrar nesses dias. Trabalhar para preparar um lugar e um ambiente onde o nosso Pai, o nosso Deus possa se manifestar. Cumprir o propósito pelo qual fomos chamados e nos tornar a profecia da nossa geração. Há uma palavra para nós cumprir. Há uma palavra sobre os nossos dias. Eu quero encorajar os jovens. Eu tenho 3 filhos. Meus filhos estudam, estão fazendo faculdade. Minha filha está se formando em pedagogia, mas não é para ser professora. É para ser uma agente de educação do reino. Eu estou preparando os meus filhos para irem para as nações. Eu estou preparando eles para eles irem embora. Eu quero encorajar os jovens nos nossos dias, que carregam 5 pães e 2 peixes, a colocarem à disposição o que carregam, para que haja o cumprimento da palavra do Senhor. A igreja brasileira, ela está carregada de coisas. Ela foi abençoada com muitas palavras, com entendimento. Deus colocou ela no cenário nacional. Lembra que de manhã nós falamos, há 25 anos atrás, a igreja vivia à margem da sociedade. Hoje ela tem influência na política, ela está na mídia, ela tem influência em várias áreas da sociedade. Há 20, 25 anos atrás, quase não tinha nenhum empresário no meio da igreja. Hoje tem muitos irmãos que têm seus negócios, suas empresas, sua formação superior. Deus promoveu a igreja para um propósito, para ela encarnar uma palavra, para ela ser voz para quem não tem voz, ser direito para quem não tem direito. Eu não quero ficar de fora do que Deus está fazendo. E a palavra diretiva sobre os nossos dias: Brasil, celeiro de missões.
Brasil, um jardim que vai liberar um perfume nas nações. Se eu fosse fazer uma pergunta aqui, talvez a maioria de nós, os projetos de Deus, os propósitos de Deus não estão dentro dos nossos planos. A gente só queria ser um crente bonitinho de domingo à noite. A gente só queria vir à igreja. Não é assim? Eu só queria vir à igreja. Não, irmãos, eu quero ser a igreja. Eu estou me vestindo para a próxima estação. Eu estou preparando o meu guarda-roupa para os próximos dias. Terrível e glorioso. Eu quero estar envolvido com aquilo que é glorioso. Não tem a ver com a gente, tem a ver com Ele, com aquilo que Ele está fazendo, com aquilo que Ele quer promover. Vocês estão inseridos no ambiente profético. O deserto do Brasil é o Nordeste brasileiro. Se apropiem da palavra que está sobre o Nordeste, mas não é para construir uma torre. É para levantar um altar. É para cumprimento de um tempo e de um propósito. Não tem a ver mais com o seu projeto pessoal, com o seu plano, com as suas coisas, com a sua igreja, com o seu ministério. Tem a ver com aquilo que o Pai está fazendo. Eu falei, enrolei vocês até agora para dizer a mesma coisa que eu falei pela manhã. Não é nós, é Ele. Tudo é por Ele e para Ele. E sabe o que é lindo nisso? Ele nos dá a oportunidade de sermos cooperadores do que Ele está fazendo. Nós falávamos ali fora com o Scott sobre Europa. Os nossos jovens lá em Itajaí, eles estão surtados pela Europa. Eles estão já há 2 anos, vai para 3 anos, em turnos de oração diário, das 8 da manhã às 2 da tarde, orando pelas nações, mas muito apontado para o continente europeu. Nos últimos meses, o cenário da Europa é o Oriente, a África, se refugiando. Nações que, talvez como cristão, nós não teríamos muito acesso. Deus está promovendo um cenário onde as nações estão indo no lugar onde elas podem ser alcançadas. Agora, o que nós vamos fazer? A profecia, ela tem 3 elementos. O propósito da profecia, Paulo fala em 1 Coríntios 14. Encorajar, consolar e exortar. E ela tem 3 elementos: revelação, interpretação e aplicação. Revelação é aquilo que nós sentimos, percebemos, ouvimos. É o que nós estamos sentindo e percebendo. Isso é revelação. Interpretação é o que Deus está comunicando com o que eu estou sentindo, ouvindo e percebendo. E a aplicação é, sabendo disso, o que eu vou fazer? Nós temos nesses dias revelações, temos sentido e percebido coisas. Nós temos interpretação, porque nós temos entendido o que o Pai está comunicando. Agora a pergunta é: o que nós vamos fazer com tudo isso? Como nós vamos responder? Mas eu não posso. Bem-vindo ao ministério dos improváveis. Não tem a ver com você, com Ele. Se prepare, se posicione, o resto Ele promove. Me perdoa se eu frustrei você nessa noite. Talvez você esperava um culto bem avivado, né? Eu falei que eu estava profético. E quando fala que ela está profético, pensa que vai sair um monte de profecia. Não, irmãos, profético é interpretar tempo e estações. E eu quero que a gente saia nesses dias pensando sobre coisas
que precisamos fazer e o que precisamos nos tornar. O dia do Senhor é palpável. Está à porta. Como nós vamos responder? Que igreja nós vamos ser, irmão? Que resposta nós vamos dar? Vamos falar sério, irmãos. Enquanto pessoas morrem em outras nações porque amam o Senhor, nós estamos aqui reclamando porque não trocamos de carro. Estamos tristes porque não conseguimos o financiamento da casa, do Minha Casa Minha Vida. Estamos decepcionados com Deus. Não comprei o relógio que eu tanto desejei. Eu nem consegui aquele computador, o tablet de última geração que eu gostava. A maior parte do nosso tempo nós gastamos a nossa vida com coisas que não faz sentido, cara. A maior parte do nosso trabalho é para sustentar coisas que não têm valor. Eu não estou dizendo que você não possa ter. Se você não quiser, dá para mim, eu tenho, não tem problema. Mas eu não perco tempo com essas coisas. Eu gosto de vestir uma roupa legal, é bom. Quando tem dinheiro, vou lá, compro, beleza. Mas se eu não tiver, beleza, ando de chinelo, havaiana, R$20 o par, tá legal. Não tem problema em ter ou não ter, eu não posso gastar tempo atrás disso. Mas a nossa religião tem nos enganado, né? Disseram que venha e receba. Você vai ser abençoado. Irmão, se você não entendeu que você já é abençoado em Cristo Jesus, você está no lugar errado. Sabe qual deveria ser a nossa oração nesses dias? Eu não preciso de mais nada, eu já tenho tudo. Porque se eu tenho Deus, irmão, eu tenho tudo. Mas sabe, quando a gente perde tempo chorando e reclamando dessas coisas, é porque Deus ainda não é suficiente para nos satisfazer. Que o Senhor nos ajude. Eu não queria botar peso sobre você, mas é o meu encargo. Que não é um peso pesado, é um jugo leve, um fardo leve. É só a gente que não entendeu ainda. Nós estamos numa nação e num tempo que nós temos tudo tão acessível, irmão. Fala a verdade, nunca houve tanto pregador. A gente pode escolher qual é que a gente quer. Aquele que melhor se encaixa na nossa necessidade. Nunca houve tanto ministro de louvor. Nunca houve tanta palavra, tanta profecia. Nunca houve tanta coisa à nossa disposição. Mas vamos falar sério. Ou igreja ruim para mudar de vida é a igreja brasileira. Porque ela cresce, mas ela não se desenvolve. Ela está inchada, irmão, carregada de coisa e não dá resposta. Nós tivemos na África esse ano, Felipe Vilela, um irmão que é lá do Mevan, pastor do Mevan, coordena a Missão África. Ele veio agora de Zambésia e ele foi lá, abraçou a causa do pastor Mário. O Mário tem 2 anos de convertido. A mãe dele era feiticeira, ele estava doente. Aí alguém passou na aldeia dele, orou por ele, ele foi curado. E ele se converteu, e ele não tinha uma Bíblia inteira. Ele não sabe nada da Bíblia. Ele só sabe que Jesus, o Filho de Deus, morreu para dar salvação para ele. E por causa disso ele foi curado. Irmão, ele está ganhando uma aldeia. Ele está ganhando uma comunidade sem saber pregar direito, sem saber direito da Bíblia. Ele não sabe de hebraico, aramaico, grego, arcaico, sei lá o que. Ele sabe quase nada. E sabe o que ele pediu para o Felipe? Ele não pediu muitas coisas. O Felipe levou Bíblia. O Felipe levou um monte de Novo Testamento. Aí o Felipe veio frustrado, porque ele descobriu que a maioria deles não sabe ler. Aí ele vai dar Bíblia e o cara não sabe ler. Mas sabe o que ele pediu para o Felipe? Nós não precisamos construir nada aqui. Não precisa de carro, de moto, de casa. Eles moram em Itapera. Nós precisamos aqui de alguém vem para cá nos ensinar a palavra do Deus vivo. E vamos falar a verdade, irmão. Todo domingo a gente tem força de palavra. A gente está carregado de palavra, a gente não responde as coisas que tem.
Eu confesso para vocês, irmãos, a minha frustração a respeito disso. Algum tempo atrás eu queria explodir a igreja. Sério. Há uns 5 anos atrás eu era xiita. Deus melhorou, Deus trabalhou na minha vida, Ele mudou a minha vida. Porque há 5 anos, sabe o que é xiita? É uma ramificação do islamismo, que é os homem-bomba. Eles penduram uma dinamite na cintura, entram no lugar público, puxa a cordinha, explode, mata todo mundo. Eu queria botar uma dinamite na cintura, entrar na igreja, puxar a cordinha e explodir ela. Porque eu não me conformava com o que eu estava vendo. Eu fui drogado 14 anos, e na droga, irmão, eu sabia que eu estava condenado ao inferno, eu estava morto, eu era um desgraçado. Aí quando eu cheguei na igreja, eu encontrei a vida. Aí eu comecei a olhar à minha volta, eu digo, caramba, eles estão pior do que eu quando eu estava na droga. Porque eu sabia que eu estava morto, eles pensam que estão vivos e estão mortos. Porque eles têm a vida e não desfrutam dela. E isso me deixava louco, irmão, inconformado. E daí eu queria dar com os 2 pés. Sério, o pastor Luiz, o apóstolo Luiz, passava trabalho comigo. Eu pedi a conta para ele umas 3 vezes. Pergunta para ele, eu disse para ele, manda eu embora, Luiz. Ele é meu irmão de sangue. Eu digo, manda eu embora que eu só vou dar problema. Ele disse, não, Deus está trabalhando. Eu digo, não, manda eu embora, eu vou dar problema. Porque eu não me conformava com Deus fazendo coisas sobrenaturais, cuidando da gente e a gente não respondendo a Ele. Qual é a resposta que nós vamos dar, irmãos? A Bíblia e o próprio Deus não exige que eu venha saber tudo. Eu não preciso saber tudo, mas eu preciso para me esforçar para viver aquilo que eu já sei. Talvez nós nunca vamos saber tudo, mas nós precisamos nos esforçar para caminhar de acordo com o lugar que nós já alcançamos. Está parecendo um culto fúnebre, né? E o defunto aqui é você, irmão. O morto aqui é você. Deixa eu corrigir. É eu e é você. O defunto aqui é nós. Como diz o carioca, os irmãos carioca, é nós. Os irmãos entendem isso, irmãos? Eu confesso que eu queria, eu tenho que parar de pregar esses dias. Eu me preparo, irmão. Eu tenho um esboço top ali. Aí eu vou ler e eu não consigo, sério. Eu fiz esses dias com Deus, eu tenho me escondido para algumas coisas, porque eu entendo que não é mais uma pregação. Não tem a ver com mais uma palavra, mais uma palavra, mais uma palavra, mais uma palavra, mais uma música, mais uma música. Mais uma, olha para o irmão que está do teu lado. Eu vou para o céu, você vai também. Bate palma. Aí acaba a reunião, a gente continua seco, oco, vazio. E não é Deus que não está presente, é a gente que não está atento a Ele. Deus está restaurando a sua casa, o lugar da sua habitação. Nós vamos ser o que fomos chamados para ser. Nós vamos responder às suas expectativas. O nosso Pai, Ele vai ter prazer com a gente. Fica de pé comigo, querido. Pastor, bota outro para pregar amanhã à noite, porque eu vou repetir tudo de novo. Irmãos, orem por mim, eu estou ruim nesses dias, orem por mim. Eu fui melhorado, eu não sou mais o xiita, não quero mais matar ninguém. Mas, porém, todavia,
falta algo ainda. E só está faltando algo porque a gente ainda não encarnou a verdade da nossa geração. Nós ainda estamos no círculo vicioso do entretenimento. Nós ainda estamos atrás da nossa bencinha. Nós ainda temos medo de sofrer o dano. Que o Pai nos ajude. Que o Pai nos ajude. Que Ele nos ajude nas nossas fraquezas e nas nossas mazelas. Que Ele revele a sua verdade em nós e através de nós nesses dias. Aleluia. O que nós estamos nos tornando? Com quem nós estamos ficando parecido? Qual é a resposta que nós vamos dar? O que nós vamos fazer? O dia do Senhor será como nos dias de Noé, os homens comiam e bebiam. Até quando nós vamos ficar fazendo festa? Trabalhando pelos nossos próprios interesses, comer e beber, satisfação pessoal. Até quando nós vamos estar casando e se dando em casamento, fazendo alianças e quebrando alianças como isso fosse normal? Precisamos assumir uma postura de santidade nesse tempo, de justiça, para que na próxima geração ou na próxima estação o mundo possa estar se vestindo de justiça, porque uma igreja se levantou para determinar tendências. É isso que o estilista de moda faz, determina a tendência. Que nós possamos determinar a tendência dos próximos anos, tomando uma postura hoje que vai revelar o caráter do nosso Pai. Aleluia. Eu confesso que eu queria falar algumas coisas diferentes, mas eu não tenho muitas coisas para falar nesse tempo. Eu também estou adequando a minha vida. Eu também estou fechando as saídas de emergência que eu tinha aberto. Eu também estou querendo entrar nesse lugar onde o Pai deseja. Nós não podemos ser como Nicodemos. Nicodemos procura o Senhor Jesus de noite, às escondidas, porque ele sabe, ele percebe que há uma movimentação do céu na terra. E ele pergunta o que é preciso fazer para entrar no teu reino. Jesus responde: necessário te é nascer de novo. Ele não compreende o que Jesus está falando. E o que eu aprendo? É que Nicodemos percebe uma movimentação do céu na terra, mas ele não participa daquilo que o céu está fazendo. E parece que às vezes a gente percebe que o céu está manifestando algo, mas a gente não está querendo ser inserido nesse lugar, entrar nesse ambiente. A minha oração é que o Senhor encontre em nós um lugar para se manifestar e para cumprimento da sua palavra e do seu propósito. Não tem mais a ver com a minha vontade, com a sua vontade, mas com o que Ele está fazendo, com aquilo que Ele está propondo. Entenda uma coisa: Deus não vai mudar o seu propósito eterno por causa de mim. É eu que mudo o que eu faço e o que eu sou por causa dele. Ele não vai parar o que está fazendo. É eu que vou me inserir naquilo que ele está fazendo. A gente sabe que Deus não muda. O caráter de Deus é imutável, mas Deus se move. Ele está em constante movimento, porque Ele está trabalhando para o estabelecimento do seu reino. E as ferramentas que Ele usa é a minha vida e a sua. Aleluia. Feche teus olhos um pouquinho.
Aleluia. Shandaralabassori cantalaramassorias. Aleluia. Permita que o Espírito do Senhor ele traga na sua mente, no seu espírito, aquilo que você precisa se posicionar. Você sabe, eu sei. Aleluia. Que nós possamos responder a palavra sobre esses dias. Traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Alguns aqui carregam palavras de profecias, palavras que Deus determinou sobre a sua vida, mas estão dadas como projetos na gaveta. Traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Um dia o apóstolo Paulo, ele falou a Timóteo: Timóteo, combate o bom combate, luta segundo as palavras proferidas a teu respeito. O que nos dá esperança, o que nos faz permanecer lutando é as palavras que foram liberadas sobre a nossa vida. Traga a sua memória. Alguns de nós receberam palavras diretivas de instrução do céu, mas elas estão como projetos na gaveta. Nos últimos anos você viveu a sua vida, você caminhou nos seus projetos, mas esse é um tempo de posicionamento, esse é um tempo de alinhamento. A quem nós vamos comparar essa geração? A um som vindo do céu, a uma música sendo tocada, e nós precisamos nos adequar a ela, dançar, nos movimentar conforme o som do céu. Xandaralabassuri me canta labalabahai. Pai, nós oramos por meio do teu filho nessa noite, que haja um encorajamento, um despertar, um ajuste e um alinhamento sobre a igreja dessa nação. Nós estamos reunidos nessa noite como igreja, Pai, irmãos de muitos lugares, irmãos de denominações diferentes, de cidades diferentes, de lugares diferentes. Mas nessa noite, como igreja, nós queremos clamar pela tua direção, pelo direcionamento do teu Espírito. Que nós possamos discernir o que tu estás comunicando. Que nós possamos encarnar a palavra de vida. Que nós possamos responder às expectativas do teu coração. Que nós possamos ter uma resposta nessa geração. Nos ensina por meio do teu Espírito o que é preciso ser feito, como nós devemos caminhar e andar. Rochalabaria suri canta rababababash. Xochacalabalabaraba suri canta labaraba súbia. Pai, eu quero orar pelos jovens que estão aqui nessa noite. Eu quero orar por essa geração que está contemplando, que pelo Espírito da profecia está tendo visões sobre os tempos e as épocas. Eu quero orar, Senhor, para que haja um mover do céu e que eles lancem aos teus pés os peixes e os pães que eles carregam. Aleluia. Eu quero orar, Pai, para que eles possam profetizar nos nossos dias. Aleluia. Não é do nosso jeito, Senhor, do teu jeito.
segundo aquilo que propõe o teu coração. Nos ajuda, nos ajuda, nos ajuda, nos ajuda. Desperta a igreja brasileira. Desperta a igreja brasileira. O profético, ele é como um som que mobiliza e traz direção. Mobiliza, Senhor, a igreja dos nossos dias, traz direção para ela. Aleluia. Levanta no nosso meio os homens que vão às nações, Senhor. Os homens que vão responder ao clamor das nações. Nós clamamos por isso. No nome de Yeshua, o teu filho. Abençoamos essa casa. Abençoamos as famílias aqui representadas. Que haja um ajuste, um alinhamento. Que haja comunhão, partir do pão. Que a vida da igreja se desenvolva nessa cidade, Senhor. Em nome de Jesus, o teu filho. Para a glória do teu nome. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. Aleluia. Que o Pai abençoe vocês. Que o Pai conduza nossos passos. Que o Pai direcione nossa vida. Que possamos nos tornar uma voz. Não importa quanto vai nos custar, mas que possamos trazer a presença de Deus para a cidade onde Ele nos estabeleceu. Que por meio disso possamos preparar um povo e um lugar onde Ele possa se manifestar. E que possamos responder à expectativa do céu e ao clamor da terra. Que Deus nos ajude. Que Deus nos auxilie. Confesso mais uma vez que eu gostaria de falar de outras coisas, mas eu tenho sido conduzido desde essa manhã a falar das mesmas coisas. Deus está posicionando a igreja do Nordeste. Deus está levantando ela para dar uma resposta. Deus está mudando o cenário do Nordeste, de pedinte a provedor. Eu quero falar, pastor, em nome do Sul, com a liberdade do pastor que é mais velho do que a gente aqui, o ancião, e que é cobertura de vocês, mas falar pelo Sul. Como igreja do Sul, o que nós podemos fazer por vocês é soprar, para despertá-los, mas o que vocês vão ser e vão fazer está já com vocês. Nós não podemos dar, não tem a ver com a gente, é com vocês. Às vezes a gente quer buscar fora um projeto pronto, e Deus está dizendo: eu tenho algo para vocês. Aquilo que nós falamos à mesa, de cada lugar onde estamos sentados, temos uma perspectiva, uma visão do reino. Nós estamos aqui só compartilhando a visão do reino que nós temos lá do Sul, mas precisamos da visão do reino que o Nordeste tem, para que possamos ter a visão completa daquilo que o reino de Deus é e representa. Então o nosso trabalho aqui é soprar. Nós não temos nada pronto. Não há uma estratégia e um método. Só há um vento para mobilizar e trazer direção. E agora o que eu faço? Te vira. A Bíblia diz: quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu Pai em secreto. O teu Pai em secreto te revelará todas as coisas. Há um lugar secreto de revelação que o Pai quer compartilhar.
Eu costumo frustrar as pessoas que vão em Itajaí. Eu digo, continua assistindo pelo YouTube. É melhor. Porque daí você só conhece a parte boa. Só a palavra pregada. Os cultos avivados. Mas é isso que eu entendo. O que o Nordeste vai viver e vai fazer não vem de fora, é daqui. Tem sotaque nordestino. Tem gosto de cuscuz e tapioca. Agora, precisa ter um posicionamento. Chega de depender dos outros. Essa cultura de dependência, vocês têm que derrubar. Essa cultura de o governo ditar as regras, vocês têm que derrubar. O Nordeste não é um coitadinho. Se a igreja gloriosa se levantar aqui, uau, vai ser tremendo. Eu não queria falar disso, mas tá. O governo muitas vezes prendeu o Nordeste pelos seus projetos sociais, porque isso cria dependência. O Nordeste não precisa disso. Talvez dos lugares que eu vou, é um dos povos mais trabalhadores dessa nação. Lá no sertão onde nós estamos estabelecidos, é das 5 da manhã às 7 da noite com a enxada na mão na roça. É um povo guerreiro e trabalhador. Não se sujeitem mais a esse cenário de dependência. E já não falo só de governo, nas coisas da igreja também. A gente sempre espera que vai vir alguma coisa de fora, que vai trazer a resposta. O que é daqui vai promover a partir daqui. Nós temos falado sobre avivamento nativo, com o sotaque da terra. Os pregadores do Nordeste estão no Nordeste. Os apóstolos do Nordeste estão aqui. Os profetas estão aqui. Nós só precisamos que... Eu quero ser só André. Eu quero encontrar os meninos no meio da multidão. Se levantem. Deem uma resposta. Promovam o reino. Aleluia. Que Deus os abençoe.